Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Estamos juntos mais uma quinta-feira para mais uma aula de Química com a professora Sádiva. E na nossa aula de Química de hoje, turma, nós iremos abordar, certo? O assunto que fala sobre substâncias, ok? Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, assim, quando eu falo da palavra substâncias, né? Então, deixando bem claro, conversando aqui com vocês, que substância, turma, é um material puro que apresenta composição constante, né? Em transições de fase, certo? E propriedades físicas com valores característicos sob condições especificadas, cuja representação é feita por sua fórmula química. Então, substância pura é todo material com as seguintes características. Nós temos as unidades estruturais, moléculas, quimicamente iguais entre si, composição fixa, do que decorrem propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão, tá certo? E ebulição também. A temperatura se mantém inalterada, desde o início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico, fusão, ebulição, solidificação, enfim. E aqui eu vou destacar para vocês a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Bem, substância simples é toda substância pura formada de um único elemento químico, como o próprio nome já está dizendo. Já as substâncias compostas, ok? Elas são puras também, porém formadas por diferentes elementos químicos. Em seguida, eu vou apresentar para vocês uma mistura homogênea. Então, uma mistura homogênea é a mistura sólida, líquida ou gasosa, na qual os seus componentes se encontram na mesma proporção em qualquer ponto de uma amostra. Aqui eu tenho a água mais o açúcar dissolvido, homogênea, certo? Para os casos de misturas heterogêneas, nós temos a peneiração, a separação magnética, a levigação, a ventilação, catação, flotação, sedimentação também. Nós temos centrifugação, decantação, filtração e evaporação. Então, a mistura heterogênea é quando eu tenho aqui o soluto, no caso, o óleo, e o solvente, a água, e eles não se misturam. O óleo fica na parte de cima e a água acoplada na parte inferior. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês métodos de separação de misturas heterogêneas. Iniciando, turma, pela peneiração, né? Então, o que é essa peneiração? A peneiração, assim, repassando para vocês, ela consiste em separar substâncias sólidas, mistura com outros sólidos ou líquidos, né? Então, como vem dizendo aqui, ó, utilizada quando os sólidos têm grãos de diferentes tamanhos, por exemplo, uma mistura de areia e farinha. Então, é separar mesmo, certo? Esses sólidos, no caso aqui. Aí vem a separação magnética, certo? A separação magnética, já no caso, é a separação de sólido composto por ferro de outro não formado por tal elemento, ok? Eu tenho também a levigação, né? Nesse caso aí, já é a separação de substâncias baseada na diferença de densidade. Essa técnica,
ela é utilizada por garimpeiros, tá certo? Na extração do ouro também. Eu tenho a ventilação, né? Que é uma máquina de ventilação, como vocês podem observar, certo? E a ventilação ela é utilizada do deslocamento de ar para separar as substâncias. Catação. A catação é uma técnica bem simples, era bastante utilizada na antiga fábrica, né, da Cascaju, que nós tínhamos aqui no nosso município de Cascavel, onde as castanhas de caju eram todas colocadas na esteira e elas eram selecionadas, elas eram retiradas, né? A castanha que tivesse um nível menor deveria ser retirado das castanhas que estariam saudáveis, tá bom? Então, é uma técnica simples de separação, né? Pela observação visual da pessoa, que separa os componentes de uma mistura. Então, a catação do feijão, a catação, no caso, da castanha de caju, né? Para poder eliminar possíveis grãos de pedras presentes no alimento, ou simplesmente aquele grão que não está saudável entre os demais, né? Aí nós temos a próxima, que é a flotação, né? A flotação, no caso aí, turma, é a utilização da água como agente, né, que separa duas substâncias, certo? De acordo com a densidade, sendo uma das substâncias menos densa que a água, logo ficando na superfície. Então, aqui eu tenho a areia mais a serragem, juntamente com a água. Eu observo que a areia fica na região inferior, a água fica acoplada ao meio e a serragem fica submersa na parte superior. Ok, turma? Então, além da flotação, nós temos a sedimentação. A sedimentação, turma, é a separação da fração sólida, no caso, que em função do tempo vai se depositando, por exemplo, no fundo de um determinado recipiente. Aqui, ó, a gente percebe que as partículas estão bem distantes umas das outras, né? E com a sedimentação, as partículas elas ficam todas depositadas no fundo do recipiente. Nós temos a centrifugação, né? Que é a sedimentação quando ocorre de forma acelerada, rápida, estratégica, certo? Então, para isso, se utilizando uma centrífuga, no caso, como vem mostrando aqui. Eu tenho também a decantação, certo? Que é quando se derrama um líquido que estava misturado a um sólido, separando-os, no caso, ok? Lembrem-se que também podem ser separados dois líquidos imiscíveis. Eu tenho a filtração, que é comum, simples, eu posso observar no dia a dia. Utiliza-se uma membrana com diferentes tipos de permeabilidade, permitindo a retenção de partículas sólidas, obviamente, né? Ressaltando, de diferentes diâmetros, separando-as do líquido, ok? E aqui, como filtração, uma forma bem clara para vocês, né? Filtrando aqui, ó, o pó, né? Do café, certo? A evaporação é um método que ocorre graças à mudança de estado físico das substâncias, como, por exemplo, no caso aqui, ocorre nas salinas, certo? Então, a separação do sal ocorre devido à evaporação da água do mar. Então, turma, esse foi o assunto de química da nossa aula de hoje, de quinta-feira, né? Espero que vocês
anotem, façam aí as notificações de vocês no caderno de ciências mesmo, ok? E eu quero deixar registrado aqui o meu grandioso abraço. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Na quinta-feira nós nos encontraremos novamente, tá certo? E até a nossa próxima videoaula, beleza? Tchau, turma!